pessoal! E aí? Vamos a mais uma aula? Hoje vamos trabalhar com fusos horários. Precisamos entender um pouquinho de coordenadas geográficas e também um pouquinho de matemática. Vamos lá? Bom, a primeira coisa é entender o que seriam necessariamente as coordenadas geográficas. É simples, linhas imaginárias que cortam o planeta. Se forem na horizontal, nós chamamos essas linhas imaginárias de paralelos. Caso elas sejam na vertical, nós chamamos de meridianos. Tudo bem até aí? Bom, dá uma olhada no mapa. Percebam, existe uma linha principal na horizontal que nós chamamos de equador. Isso é o paralelo do equador. Pronto. Divide a Terra nos hemisférios norte e hemisfério sul. Mas também podemos ter outros nomes. Além de hemisfério norte, nós podemos chamar de hemisfério setentrional ou até mesmo de hemisfério boreal. E com relação ao hemisfério sul? Bom, nós podemos chamar de hemisfério sul, hemisfério meridional ou hemisfério austral. Isso com relação aos paralelos, correto? E com relação aos meridianos? Nesse caso, a linha central é o meridiano de Greenwich, que divide a Terra também em dois hemisférios. Então, nesse caso, nós estamos falando do hemisfério leste ou hemisfério oriental, ou, se você desejar, também vai poder chamar de hemisfério do expoente. E no lado contrário, nós teríamos o hemisfério oeste, ocidental ou poente. Tudo bem até aí? Esta é a primeira informação. Nós temos 3 paralelos considerados muito importantes quando consideramos Brasil. A linha do Equador, a linha do Trópico de Câncer a norte e a linha do Trópico de Capricórnio a sul. Bom, quando percebemos neste mapa mais informações, começamos a observar as letras. Veja aí, tem o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Onde eles se localizam? Se a gente olhar com calma, o hemisfério norte e o hemisfério oeste é onde se localiza o ponto A. Todo mundo consegue observar até aí? E agora o ponto B? Ele está a norte da linha do Equador e a leste do meridiano de Greenwich. E como estaria o ponto C? Observe, estaria no hemisfério sul e também no hemisfério oeste. E o ponto D, por fim, estaria no hemisfério sul e no hemisfério leste. Tudo bem até aí? Então vamos ter mais uma informação. Nós fazemos o entendimento das linhas horizontais como paralelos e linhas verticais como meridianos. Mas elas têm números, elas têm graus. A distância em relação à linha central representa a latitude ou a longitude. Observe no mapa. Estão vendo aí o paralelo Equador, que tem 0 graus. Se você continuar seguindo em direção a norte, você vai encontrar aí os números no mapa. 10 graus, 20 graus, 30 graus, 40 graus. São as distâncias em graus em relação à linha do Equador. Essas seriam as latitudes. Em sentido diferente, considerando o meridiano de Greenwich, nós também temos as longitudes, as distâncias em graus em relação a esse meridiano central. Você pode se dirigir tanto para leste como para oeste. Você pode ter 10 graus a leste e 10 graus a oeste. Então, quando a gente pensa em total, vamos pensar com relação a latitudes, vamos de 0 a 90 graus norte ou vamos de 0 a 90 graus sul. Quando pensamos em meridianos de Greenwich e meridianos, então nós temos de 0 até 180 graus leste ou 180 graus oeste. É importante essa informação, fique muito atento a isso. Então, se a gente tivesse que fazer uma localização do ponto A,
Observe o mapa, observe com muito carinho, verifique o ponto A, considerando que ele está a norte, a linha horizontal que corta ele é de 50 graus, portanto, 50 graus norte. Com relação à longitude, verifique, a linha vertical que corta o ponto A é 100 graus, 100 graus no lado oeste do meridiano de Greenwich. E como seria o ponto B, portanto? Observem, o ponto B está a 40 graus norte, mas ele está no lado leste do meridiano de Greenwich, 80 graus leste. E como estaria o ponto C? Agora está a sul, 20 graus sul e também 40 graus oeste. E o ponto D estaria em que condição? Observe, 10 graus sul e 20 graus leste. É muito importante que você pense não apenas no número, mas na localização geográfica. Não adianta você falar apenas em graus, 100 graus. É 100 graus o quê? Norte ou sul, leste ou oeste. Isso é fundamental para qualquer tipo de localização geográfica. Como nós estamos trabalhando apenas com fuso horário, vamos dar mais atenção às distâncias longitudinais. Então, observem aí o ponto A, B, C, D e E. Verificou? Então, vamos fazer uma relação de distância apenas de longitude, de meridianos das linhas verticais. Vamos pensar apenas na distância entre B e E. Então, repare, o B está a 135 graus oeste e o E está a 60 graus oeste. Então, a distância entre os dois é de apenas 75 graus. Se você diminuir 135 de 60, vai dar 75 graus de diferença longitudinal. E se a gente observar os pontos C e A? O ponto C está a 50 graus, enquanto que o ponto A está a 0 graus. Então é fácil, não é? 150 menos 0 dá distância longitudinal de 150 graus. E com relação às distâncias de A até D? Novamente, o ponto D agora está a leste do meridiano de Greenwich, 165 graus menos 0, o que daria um total de 165 graus, correto? Bem, vamos seguir. Agora nós vamos trabalhar com as distâncias longitudinais de pontos em lados contrários ao meridiano de Greenwich. Então, nós temos aí o ponto B a oeste e o ponto D a leste. Então, como é que nós fazemos nesse caso? Somamos. Repare, do ponto B até o meridiano de Greenwich dá 135 graus. O ponto B não está a 135 graus oeste? Então, 135 menos 0, 135. E o ponto D não está a 165 graus a leste do meridiano de Greenwich? 165 menos 0, 165. Não é mais fácil simplesmente somar os dois valores? 135 mais 165, nós temos uma distância longitudinal de 300 graus. Vamos ver outro exemplo? Repare aí, a distância do ponto C até o ponto F. A mesma coisa, o ponto C está a 150 graus e o ponto F está a 45 graus. A soma de ambos dá 195 graus. Então, atenção, hein? Quando dois pontos estiverem no mesmo hemisfério, nós subtraímos os dois valores. Caso os pontos estejam em hemisférios diferentes, nós somamos os valores da longitude. Perfeito até agora? Bom, agora sim podemos entender o que seriam fusos horários. Como é que nós organizamos? A Terra toda tem 360 graus de longitude, considerando toda a sua circunferência. Bom, nós temos 24 faixas de horas a organizar.
Por causa disso, nós fazemos um cálculo simples. Observe aí, 360 graus de esfera da Terra divididos por 24 horas do dia, o que dá um total de 15 graus por hora. Ou seja, cada vez que você muda sua distância longitudinal em 15 graus, você muda a hora. Então, quem está a 0 graus está numa determinada hora. Quem está a 7 graus também está nessa mesma hora, mas quem está a 16 graus já muda. Passou 15 graus? Pronto, você muda uma hora. Passou 30 graus? Pronto, você muda 2 horas e assim vai seguindo. Vamos observar este mapa, este cartograma que apresenta a organização das faixas de horas que existem no planeta. Repare que as linhas não são absolutamente retas, seguindo as linhas de longitude, porque cada país tem a sua própria organização de horas. Então temos que respeitar a soberania dos países. Repare aí, você consegue fazer a relação da linha reta, mas cada país determina em que fuso horário quer que suas cidades, seus bairros, suas comunidades, seus distritos localizem-se. Então observem aí, observe os números acima. Nós temos, seguindo para o leste, 0 graus, 15 graus, 30 graus, 45 graus. Estão observando? Pois bem, se nós nos deslocarmos de oeste para leste, então nós devemos somar as horas. Muito atenção a essa regra básica. Caso a gente se desloque de leste para oeste, então nesse caso nós temos que reduzir as horas. Vamos fazer um exercício? Vamos observar? Observe essas estrelas. Elas determinam a localização aproximada de algumas cidades. Então nós temos aí Los Angeles a 120 graus a oeste de Greenwich. Nós temos o Rio de Janeiro localizado a 45 graus a oeste de Greenwich. Nós temos Riad, capital da Arábia Saudita, com 30 graus a leste. E nós temos Perth, na Austrália, com 120 graus a leste. Se a gente se desloca de Los Angeles para Rio de Janeiro, nós devemos somar as horas. Caso nós devemos nos deslocar do Rio de Janeiro para Los Angeles, nesse caso, nós temos que reduzir as horas. Essa regra serve para qualquer coisa. Nós já aprendemos a determinar a distância longitudinal. Então vejam aí, de Los Angeles para o Rio de Janeiro, nós temos que reduzir, uma vez que eles estão no mesmo hemisfério. 120 graus menos 45, nós temos uma distância de 75 graus. E se considerarmos Riad e Perth, o que a gente vê? 120 graus, que é onde está a cidade australiana, e Riad, que está a 30 graus, a distância seria de 90 graus. Mas qual seria a distância em horas dessas duas cidades? Como é que a gente poderia determinar isso? Vamos fazer uma relação simples. Agora, e se fosse ao contrário? E se fossem dois hemisférios diferentes? Aí a coisa fica um pouco mais complexa? Fica, mas nós já sabemos que cidades, pontos e hemisférios diferentes devemos somar os graus. Então observem aí, se fosse do Rio de Janeiro até Riad, teria 45 graus mais 30 graus, que daria uma distância longitudinal de 75 graus. Se pensarmos em Rio de Janeiro até a cidade australiana, 45 graus mais os 120 graus de Perth. Então nós teríamos 165 graus. Perfeito até aí? Então observe, as distâncias de Los Angeles e Rio de Janeiro, 75 graus. A distância de Rio de Janeiro e Riad, também 75 graus. De Riad e Perth, teremos 90 graus. E do Rio de Janeiro até Perth, nós temos 165 graus. Mas como isso se representa em horas? Simples, basta dividir por 15. Não foi o cálculo que nós fizemos anteriormente? Então, Los Angeles até Rio de Janeiro, a distância longitudinal é de 75 graus. Dividido por 15,
5 horas de diferença entre as duas cidades. Se a gente pensar em Rio de Janeiro e Riad, 75 graus, dividido por 15, 5 horas. E se fosse de Riad até a cidade australiana? 90 graus, novamente divididos por 15, 6 horas. Rio de Janeiro a pé, nós temos 165 graus divididos por 5 horas, que vai dar um total de 11 horas de diferença. Agora a questão é saber, soma ou subtrai? Depende para onde você está andando. Se você estiver caminhando, andando, viajando seria o termo mais adequado, do Rio de Janeiro até perto, você faria 11 horas, mas se você saísse do Rio em direção à Austrália, teria que somar 11 horas. A mesma coisa nas demais cidades. Se fosse de Rio de Janeiro até Los Angeles, você tem que reduzir 5 horas. Se fosse do Rio de Janeiro até Riad, 5 horas a serem somadas. Ok até aí? Bom, se em Los Angeles forem 12 horas, que horas necessariamente seria no Rio de Janeiro? Bom, se em Los Angeles são 12 horas, no Rio de Janeiro tem que ser 5 horas de diferença. Nós devemos somar ou diminuir. Estamos indo para leste? Então vamos somar. Em vez de 12 horas mais 5, o que daria um total de 17 horas. E se fosse de Riad em 15 horas e você se dirigisse ao Rio de Janeiro? Nesse caso, você está se dirigindo para oeste, não é mesmo? Se são 15 horas em Riad, no Rio de Janeiro, são necessariamente 10 horas, correto? E se nós, em vez de fazer esse caminho, saísse da cidade australiana às 12 horas, que horas seria necessariamente no Rio de Janeiro? Teríamos que reduzir as horas. 12 horas menos 11 horas de diferença é igual a 1 hora. É simples. Fuso horário não tem muito o que se trabalhar quando a gente raciocina e observa a questão de andar para leste ou oeste. Então observe aí, se em pé fosse 23 horas, que horas seriam em Riad? A diferença não é de 6 horas? Como eu quero ir para oeste, nesse caso eu vou reduzir. Então 23 horas menos 6 horas dá igual a 17 horas. Vamos ver alguns exercícios? Vamos ver uma coisa simples? Vamos começar. Uma família embarca em uma viagem às 10 horas da manhã de um ponto A. Esse ponto A está localizado aonde? 60 graus oeste. Com destino a B, localizado a 15 graus oeste. Já sabemos que estão no mesmo hemisfério. O tempo de voo é 4 horas. Qual o horário de chegada da família ao ponto B? Primeira coisa que temos que ver é o que nós sabemos. Primeiro, o ponto A está a 60 graus oeste. Que o ponto B está a 15 graus oeste. Em relação a Greenwich, é importante você localizar dentro do planisfério os dois pontos que você precisa determinar. Então, nós estamos indo de A para B, correto? Bem, sabemos que se estão no mesmo hemisfério, devemos diminuir os pontos de coordenadas, 60 menos 15, 45 graus. Mas quanto isso significa em horas? Bom, temos que dividir por 15, o que significa dizer que em horas a diferença entre o ponto A e o ponto B é de 3 horas, ok? Então, no ponto A são 10 horas, isso significa dizer que no ponto B seriam que horas? Bom, se nós estamos nos dirigindo para leste, isso significa que nós devemos aumentar as horas. Então, se no ponto A são 10 horas, no ponto B são 13 horas. O voo decola às 10 horas no ponto A. Mas que horas seria no ponto B o ponto exatamente de decolagem? 13 horas. Qual é a duração do voo? 4 horas. Então é simples. Quando o avião sai de A, em B são 13 horas.
mais as 4 horas de voo. Isso vai significar que o voo vai chegar, que a família vai chegar no ponto B exatamente às 17 horas. Entendeu? É fundamental colocar todos os dados no planisfério e fazer os cálculos com calma. Bom, vamos a mais um exercício? Um grupo de engenheiros brasileiros que estariam no ponto de 45 graus precisa vistoriar uma obra em Moscou a 75 graus leste na próxima semana. Os especialistas embarcaram às 7 horas da manhã num voo que demorou bastante, 12 horas. Que horas eles chegaram na cidade de Moscou? Primeiro precisamos verificar aonde está cada cidade. No Brasil, 45 graus oeste de Greenwich. A Rússia, a 75 graus leste de Greenwich. E o deslocamento novamente é para leste, correto? Cada um está num hemisfério diferente. O que nós temos que fazer? Somar essas longitudes. 45 mais 75, 120 graus. Ok até aí? Mas essa distância longitudinal significa quantas horas? 120 graus divididos por 15 é igual a 8 horas. Então, nós temos uma diferença longitudinal entre as duas cidades de 8 horas. Mas que horas os engenheiros saíram do Brasil? 7 horas da manhã. Quando era 7 horas da manhã, que horas era em Moscou? 7 mais 8, 15 horas em Moscou. Então, quando era 15 horas em Moscou, o voo saiu. Perfeito? Duração do voo, 8 horas. Olha aí. Como devemos fazer o cálculo? Simples. Quando o avião sai do Brasil às 7 horas, na Rússia, 15 horas. 15 mais as 8 horas de voo dá um total de 23 horas. Então, os engenheiros chegaram na Rússia, no horário russo, às 23 horas. Ok? Espero que vocês tenham gostado, aproveitado a nossa aula e até a próxima!